Meus queridos irmãos, ovelhas que Cristo comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 30. Gênesis, capítulo de número 30. Eu lerei do verso 25 até o verso de número 43, o final do capítulo. E essa será a porção da palavra do Senhor que nós iremos pregar esta manhã com a graça do Senhor. Eu peço que vocês atentem e se lembrem. Esta é a palavra do Senhor. Diz assim: Tendo Raquel dado à luz a Jacó, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei. Pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo, e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Labão: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó.
e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Amém. Irmãos, oremos mais uma vez pedindo que o Senhor nos abençoe. Maravilhoso, santo e glorioso Deus, tu estás aqui conosco. É certo. As nossas almas o sabem muito bem. E assim está escrito em tua palavra. Tememos diante de ti, Senhor. Tu és infinito, tu és eterno, tu és imutável. Tu és aquele que nunca muda. Ah, Senhor, este lugar é terrível, é a casa de Deus. É o lugar da santidade. Não pelo espaço físico, mas porque tu chamaste o teu povo para que aqui estivesse perante o Senhor e ouvisse, inclusive, a palavra dos teus lábios. Ó Senhor, dá-nos temor ao pregar esse texto e que vivamos, porque tu és o Deus vivo. E nós que ouvimos estas coisas também vivamos, ó Deus. A tua palavra, ensina-nos, pois. Assim te rogamos. Ó, ser conosco, Senhor. Em nome de teu maravilhoso Filho, o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou como num dia de hoje. Tem misericórdia de nós. Assim oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós criamos filhos e eles vão crescendo e vão então se expressando, na verdade desde pequeno, quando ainda nem sabem falar direito, nós já percebemos que eles tentam nos enganar. No início é fácil de discernir e isso entristece o nosso coração porque nós percebemos então que eles não confiam em nós. Nós nos esforçamos, nós labutamos pelo bem deles, nós inclusive nos sacrificamos para que eles tenham uma vida melhor, mas às vezes nós vemos que eles não confiam em nós. Isso entristece o coração do pai e da mãe. Pior ainda é quando eles acham que estão nos enganando. No início é fácil de discernir, mas depois a coisa fica mais difícil. Eles ocultam, dizendo algumas palavras que parecem ser verdades, algumas nós não temos como saber, outras acreditamos dizendo a verdade, quando na verdade isso não é verdade. A verdade é que esse texto também nos fala, meus irmãos, sobre um coração verdadeiro, um coração honesto, transformado pela graça de Deus, que não era assim, e vemos um coração que continua sendo enganoso e mentiroso. Nós estamos mais uma vez diante da história de Jacó. E vemos aqui Deus enriquecendo ele, dando mais e mais e mais riqueza a Jacó, porque ele prometeu fazer assim. E ele faz isso apesar do engano de Labão, apesar de mais um plano enganoso de Labão. Apesar disso, Deus abençoa Jacó. E não somente bastasse o engano de Labão, mas também há aqui uma superstição cometida por Jacó. E nós iremos vê-la. Apesar do engano de Labão, apesar da superstição de Jacó, Deus enriquece a Jacó. Esse é o tema do nosso sermão de hoje. Deus enriquece a Jacó, apesar do engano de Labão e da superstição de Jacó. Deus enriquece a Jacó, apesar do engano de Labão e da superstição de Jacó. E nós iremos ver, irmãos, esse texto em três partes. Em primeira, mais um acordo enganoso de Labão. Na segunda parte, a superstição e a incredulidade de Jacó. E o terceiro ponto, Deus dá riqueza a Jacó. Mas vamos por partes. Comecemos então o primeiro ponto. Mais um acordo enganoso de Labão. Verso 25 nos diz que, tendo Raquel dado à luz a José,
Disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Mais um acordo enganoso de Labão. Meus irmãos, é bem verdade então que nós passamos pela última vez pela guerra da concepção entre Raquel e Lia, as duas irmãs, que inclusive usaram as suas servas para que elas tivessem mais filhos. E vimos como Jacó foi tão frouxo diante de tudo isso. Como aquele colocado na sua casa para fazê-la guiá-la, andar em santidade, como Deus disse a Abraão: ordena a tua casa. Jacó não fez isso nesse momento. E vimos aqui então as consequências, as palavras que as suas esposas disseram, algumas inclusive blasfemas, como se Deus concordasse com tudo aquilo. Jacó teve muitos filhos, é verdade. Deus não deixou de abençoá-lo por causa disso. Mas o contexto em que esses filhos vêm é um contexto sujo, pecaminoso. Depois de todos os filhos, depois inclusive que Rebeca desiste desta guerra, de ter filhos pelo seu próprio braço, de ter dado a sua serva, de ter reclamado, de ter colocado um peso sobre o seu marido, quando não podia ter filhos, que não era culpa de Jacó. Então Raquel engravida, tem um filho. E agora então, parece que Jacó está completo. Ele tem Raquel, aquele que ele amava, e não de forma correta, porque a mulher dele era Lia, a esposa dele legítima era Lia, mas por causa do seu coração enganoso, ele mirou Raquel e ainda trabalhou mais 7 anos por causa dela. Mas enfim, ele tem Raquel e ele também tem um filho dela. Vocês sabem como um filho liga um casal. Um filho une mais um marido e uma mulher. Em nossa sociedade, na verdade, se diz o contrário, não é? Em nossa sociedade, nós ouvimos, inclusive, aquele conselho dizendo: olha, quando vocês casarem, fiquem um tempo sem filhos, para curtir um casamento, para aproveitar um ao outro. Um pensamento egoísta. Na verdade, ele é egoísta e ele também é um pensamento errado, porque um filho une o marido e a mulher. O homem se sente mais homem, a mulher se sente mais mulher. O homem busca proteger mais a sua família e a mulher busca servir mais a sua casa. E Jacó, então, agora, vendo Raquel, ela tem um filho dele. Jacó está completo. Jacó agora se vê completo. E ele, então, diz a Labão: dá-me as minhas mulheres, dá-me os meus filhos. É hora de Jacó voltar para a sua terra. Deus lhe prometeu dar a terra de seus pais, vocês lembram? Quando Deus aparece a ele, ele diz que daria aquela terra a Jacó, a terra de seus pais. Jacó está indo em obediência aos seus pais, buscar uma esposa, mas agora ele já tem uma esposa. Por que permanecer ali? Ele volta, ele quer voltar em obediência aos seus pais, inclusive ao Senhor. E então esse pedido de Jacó a Labão para ir embora, ele parece um pouco estranho. Sim, é verdade que ele deveria ir, mas parece estranho. Veja a forma dele falar. Ele diz: pelas quais eu te servi. Por que Jacó pede a Labão para ir com as suas esposas e com os seus filhos? Por que ele simplesmente não faz as suas coisas e vai embora? Por que pedir permissão para levar a sua esposa e os seus filhos? Esse pedido é estranho. Aqui nos ensina, meus irmãos, o texto que Jacó, ele amou tanto Raquel, que ele se submeteu a uma situação de alguém como um escravo diante de Labão. Ele disse: eu trabalharei 7 anos. Foi enganado, trabalhe mais 7. E depois ficou mais 7, mais 6 anos, quase 7. Jacó se coloca numa situação de humilhação que não deveria. Ele
se coloca numa situação de trabalho diante de Labão, o enganador, que se aproveita muito bem disso, que ele não deveria. Ele se coloca numa situação de escravo. E mais tarde a lei irá dizer em Deuteronômio 15, 12 a 14, o texto diz: se o teu senhor lhe der mulher e ela lhe der filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor. Parecia que as suas mulheres e os seus filhos eram de Labão, da forma que ele fala. Mas ainda assim Jacó continua. E Labão então responde: ache eu mercê diante de ti? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão parece ter se convertido a Deus, ao Deus de Jacó. Será que em quase 21 anos, Labão se converteu? Labão percebeu a transformação na vida de Jacó? Nesse tempo que estava ali? Será? Meus irmãos, a verdade é que não, e nós iremos ver mais detalhes sobre isso. Mas a verdade também é que Deus usa, inclusive, a boca dos mentirosos para dizer a verdade. Toda a verdade é a verdade de Deus. E Deus a põe nos lábios de Labão. Sim, é verdade que Deus tem abençoado Labão por causa de Jacó. Ele prometeu a Jacó, a Abraão, que iria abençoá-lo onde ele estivesse, que os povos seriam abençoados por causa de Abraão, e aqueles que fossem contra Abraão, também Deus não os abençoaria. É isso que Deus está fazendo com Labão. Deus está abençoando Labão por causa de Jacó. Mas essa profissão, essa confissão que Labão faz, ela não é, os seus lábios não acompanham o seu coração. Nós vimos, inclusive, no último sermão de Filipenses, que a Escritura nos ensina que devemos confessar com a boca e com o nosso coração devemos crer. Labão não cria nessas palavras. Mas ele parece tão crente. Deus, tenho visto, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Parece que Labão está crendo em Deus. Labão já havia quebrado, meus queridos, a maioria dos acordos que ele fez com Jacó. Foi Labão que deu um prazo pela primeira esposa, e deixou ver se Jacó se esquecia. Foi Labão que disse: eu vou lhe dar Raquel, e deu Lia. E depois enganou ele por mais 7 anos. Agora então Labão quer fazer mais um acordo com Jacó. Faz um contrato com Jacó. Fixa o teu salário, diz ele no verso 28. Jacó deveria acreditar em Labão? Jacó deveria confiar num homem que já o enganou? É certo que não. Jacó não está mais acreditando nas palavras de Labão. E ele então reafirma que Deus o tem abençoado não por orgulho, mas por confiança de fato que Deus abençoou. Ele mesmo disse: tu sabes, ele está aqui trazendo uma verdade que é importante nesse momento, quando ele pede para ir embora. Para dizer a Labão: olhe, não há nenhum erro em mim. Você sabe como eu te tenho servido e como eu cuidei do teu gado, do teu rebanho. Eu trabalhei para você. O teu rebanho era pequeno. E agora olha o tamanho do teu rebanho. Aumentou grandemente. Mas quando é que eu vou trabalhar pela minha casa? Sim, porque tudo isso é teu. Quase 21 anos, trabalhando. E Jacó não havia construído nada para sua família. Tudo era de Labão. Jacó, meus irmãos, então tinha ciência de que seria uma bênção para aqueles que estivessem ao seu redor, como Deus está aqui abençoando Labão.
Ele estava então com disposição de trabalhar arduamente com as suas próprias mãos. É isso que Deus diz aqui. Aliás, que Jacó diz aqui: quando eu hei de trabalhar por minha casa. Vocês devem lembrar que Jacó é chamado de homem pacato, quando Esaú era aquele que ia para caçar. Mas esses quase 21 anos ensinou a Jacó o valor do trabalho. Quando ele diz: quando eu de trabalhar pela minha casa, ele está se referindo a um trabalho braçal. Jacó se transformou em um homem de trabalho. Não um homem agora mais aproveitador, que se aproveita do trabalho do outro, como ele fez com seu irmão, que preparou a comida. Ele preparou ali a comida e então deu ao seu irmão. Parecia ali uma grande coisa, mas na verdade ele tinha um interesse. Jacó, meus irmãos, se transformou num homem de trabalho. E ele agora quer convencer Labão de ir embora. Labão pergunta: então o que te darei? Jacó não quer nada de mão beijada. Ele sabe que esse plano não dará certo. E ele agora então quer convencer a Labão. E ele propõe um acordo. E esse acordo é estranho. O texto, a tradução, ao ler todo esse manuseio de ovelha, de cabra, talvez fique meio estranho para vocês. Então eu preciso explicá-los. Era uma sociedade pastoril. Então eles tinham cabras e ovelhas. Algumas eram branquinhas, com seus pelos todos brancos. Outros eram malhados, ou seja, partes brancas e partes escuras. Por isso também o texto diz salpicados. Então, Jacó propõe aqui esse plano. Quando nós vemos, inclusive, em Cantares 4, verso 2, diz assim o texto, falando do noivo: são os teus dentes como o rebanho das ovelhas. Isso mostra como geralmente as ovelhas eram branquinhas. Poucas eram malhadas ou salpicadas. A verdade é que dizem os estudiosos que menos de 20% era a probabilidade de ter num rebanho ovelhas malhadas e salpicadas. Então por que Jacó propõe esse plano? Ele está em desvantagem. Por que propor ficar com a parte menos provável de se multiplicar? Meus irmãos, Deus havia se revelado a Jacó antes. E é isso que nós veremos no o próximo sermão. Mas o narrador, inspirado pelo Espírito Santo, quis colocar essa informação mais à frente. Veja que Jacó diz isso às suas mulheres. Veja aí no capítulo 31, no verso de número 11, Jacó diz assim: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem um rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Deus havia aparecido em sonho a Jacó e dito: Jacó, eu estou vendo a injustiça que você está sofrendo. Vá e proponha isso. Jacó não faria essa proposta se não fosse esse sonho. Não faz sentido um acordo como esse. Jacó estaria em desvantagens. E é exatamente por isso, meus irmãos, que quando Labão ouve esse acordo, ele não perde tempo. Ele diz: pois sim, seja conforme a tua palavra, porque ele sabia que estaria em vantagem. Mas mesmo assim, Labão tira toda a parte do rebanho que era salpicado e malhado. Logo depois que ele sai daquela conversa, ele manda o rebanho na frente e só ficam os brancos. Enquanto o Labão faz isso, diz o verso 36, o final dele, que Jacó apacentava os rebanhos de Labão. Enquanto Labão toma aquilo que seria de Jacó
nos próximos dias. Jacó cuida daquilo que não era dele, como se fosse dele. Jacó cuida do rebanho de Labão. Aqui, irmãos, nós estamos vendo a graça de Deus vencendo, que venceu o coração enganoso de Jacó. Seu nome é Jacó. Veja, o seu pecado está no seu nome, para inclusive ele se lembrar sempre quem ele é. Jacó tem a ver com engano. Mas veja que Deus transforma. Alguém que é reconhecido por um pecado, ele transforma como se fosse uma outra pessoa. E é isso que nós estamos vendo aqui. A graça de Deus vencendo o engano no coração de Jacó. As suas palavras são palavras sinceras. Veja que Jacó, ele está, quando ele aqui agora é sincero nas suas palavras, no seu coração, ele tem cuidado com o que ele vai falar. Como bem falou o presbítero Tiago na liturgia. As suas palavras são escolhidas. Ele quer falar aquilo que é verdade. E no início é assim que nós vemos Jacó fazendo, trazendo aquilo que aconteceu, não para se orgulhar, mas para enfatizar a verdade, para estabelecer as coisas. Jacó está sendo honesto com Labão. Ainda assim ele faz um plano com Labão, sabendo que Labão era enganoso. E ainda assim ele cuida do rebanho de Labão, sabendo, talvez até que Labão pudesse estar tramando mais alguma coisa, como já fez anteriormente. Mesmo assim, Jacó está sendo honesto e reto. E é exatamente por isso que ele diz no verso 33, assim responderá por mim a minha justiça. Jacó está dizendo, eu estou sendo honesto com você, Labão, nesse contrato. E você verá isso. Não estou enganando. Estou falando a verdade. Como a graça de Deus, irmãos, vence os pecados no coração, os piores pecados, nos corações dos crentes. Como nós não somos determinados pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso na história de Jacó. Mas mais uma vez, Labão engana. Labão engana e rouba o rebanho. Veja, aqui nós chegamos ao ponto 2. Nós vimos então no primeiro ponto mais um acordo enganoso de Labão. Mas agora chegamos ao nosso segundo ponto, a superstição e a incredulidade de Jacó. A superstição e a incredulidade de Jacó. O acordo está feito. O que não for malhado, ou seja, não for salpicado, misturado branco com preto, será de Labão. O que for salpicado, será de Jacó. Mas Jacó, se ele foi tratado, curado do seu engano, ele ainda precisa ser curado do seu desejo de fazer as coisas pelos seus próprios braços. Jacó sabia, inclusive, da probabilidade de que poucos do rebanho fossem salpicados e malhados. Ele sabia que Deus havia revelado, inclusive, que a maioria seria malhado e salpicado. Mas ainda assim, Jacó não consegue deixar as coisas completamente com Deus. Ele quer fazer alguma coisa. Afinal de contas, é difícil acontecer isso. E o que Jacó faz? Ele faz algo que era muito corrente naqueles dias. É mais uma superstição. Vocês lembram das mandrágoras? As frutas que eram, que havia uma superstição acerca delas. As mulheres, por serem um alimento tido como afrodisíaco, as mulheres então acreditavam que
por comer essas frutas, elas certamente iriam engravidar. Mas aqui está mais uma superstição. Jacó pega varas verdes de plantas, de vegetais, e é como se fossem canas de açúcar, porém mais grossas. E a casca é escura. Então o que Jacó faz? Ele escarcha elas, como diz aqui no verso 38. O que é escarchar? É descascar. Ele descasca essas varas, não completamente, mas de forma que fique uma linha escura, a outra linha clara, porque o caule por dentro era branquinho. Aparecia a sua brancura, como diz no verso 37. Ou seja, ele acreditava que ao colocar as varas malhadas às frentes do rebanho, elas iam então conceber crias malhadas. É isso que está acontecendo aqui. Como Jacó está mostrando a sua superstição. Se por um lado curado do engano, por outro, ele ainda não está curado da desconfiança da suprema e suficiente providência de Deus na vida dele. Labão, então, provavelmente ele mudou o salário. Assim nós pensamos porque diz no verso 39 que as ovelhas concebiam, e elas concebiam crias listadas, salpicadas e malhadas. Mas o verso 40 é estranho. Se nós entendermos que Jacó continuou separando as salpicadas e as malhadas como suas. Veja o verso 40. Veja na sua Bíblia. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, nos rebanhos de Labão. Ora, mas não eram salpicados de Jacó? Porque ele então pega os salpicados, os listados, e coloca nos rebanhos de Labão. E mais uma vez aqui ele mostra honestidade, porque ele separa o rebanho de Labão do rebanho dele. É isso que diz no verso 40. Ele não juntou, diz assim, não juntou com o rebanho de Labão. Mas o fato é que os listados agora também estão no rebanho de Labão. O que acontece? É bem provável, meus irmãos, que Labão mudou o acordo mais uma vez. Veja, no capítulo 31, versos 7 e 8, nós iremos expor, diz assim, Jacó às suas esposas: mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. E ele diz assim no verso 8: se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se diziam, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Parece então que Labão, ele mudou o acordo. Labão era enganoso. Labão não confiava no Deus, que é verdade. Labão não confiava naquele que havia de vir e que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Labão não temia ao Senhor. Ele não temia, ele não cria que Deus estava olhando o mais profundo do seu coração, que Deus ouvia os seus pensamentos e todas as suas afeições. É assim que diz Provérbios: se os abismos estão muito claros diante de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus vê todas as coisas. Labão não cria nisso. Jacó cria. E mesmo lidando com um homem assim, Jacó disse: pois vai ser assim, mudou o acordo, ok. Jacó agora então inventa mais uma outra estratégia. Ele identifica o rebanho que é forte do que é fraco. Quando vem dois fortes, ou pelo menos um forte, ele coloca as varas listadas. Quando vem os fracos, ele as esconde. E assim diz o texto que as fortes eram de Jacó e as fracas eram de Labão. Aqui está, irmãos, a superstição e a incredulidade de Jacó. Mas apesar de tudo isso, apesar do engano de Labão, apesar da superstição de Jacó,
Deus enriquece a Jacó. É isso que vemos no verso 43. E o homem se tornou mais e mais rico e teve muitos rebanhos, servos e servas e camelos e jumentos. Talvez você olhe para esse versículo e fique indignado. Fique dizendo: Senhor, por que o Senhor fez isso? Jacó pecou. Jacó não confiou na providência do Senhor. Jacó usou de superstição. Como um crente pode ser supersticioso e Deus ainda abençoa ele. Ah, meus irmãos, esse texto quer impactar o meu e o seu coração. Porque é exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Porque em muitas coisas não somos fiéis a Ele. Se Deus pudesse contar e trazer uma lista para nós, talvez nós, inclusive, nos apavoraríamos, dizendo: Senhor, eu fiz tudo isso. E ainda assim Ele lhe abençoa, Ele me abençoa, Ele nos faz prosperar em muitas coisas que fazemos. Deus é assim. Ele é longânimo. Isso não significa que então Ele não irá ver os nossos pecados e podemos pecar de qualquer forma. Mas isso significa que Ele é longânimo, ou seja, até que acabe a sua paciência vai demorar tempo. Deus é bondoso e gracioso. Esse texto está aqui, inclusive, para fazer a mim e a você imitarmos ao nosso Deus. Sermos longânimos. Quantas vezes nós não somos longânimos com as pessoas? Nós estouramos logo. Devemos ser como os filhos do Pai. Mas ainda assim, Deus enriquece a Jacó. Aquele que não tinha nada, agora tem riquezas, tem rebanhos, tem servos e servas e camelos e jumentos. E aqui vemos então que mais uma vez Deus alcança Jacó com a bênção que ele deu a Abraão. Porque ele prometeu a Abraão que assim faria. Jacó, Deus está mostrando então a Jacó que ele é o escolhido, o eleito. Como ele disse quando Jacó ainda estava na barriga de sua mãe. Que ele escolheu o mais novo. E rejeitou o mais velho. Meus irmãos, Deus enriquece a Jacó. Apesar do engano de Labão e apesar da superstição de Jacó. Mas quais são as nossas aplicações para as nossas vidas? O que nós devemos levar conosco nesse texto? Eu quero dizer aqui para você algumas aplicações. Preste bem atenção a elas. Em primeiro lugar, aprenda o valor do trabalho. Aprenda o valor do trabalho. Irmãos, nós devemos trabalhar duro. E eu falo isso especialmente aos homens e aos rapazes. Como nós ainda estamos impregnados com uma cultura católico-romana que vê o trabalho como algo, como um mal necessário. Inclusive a própria palavra trabalho, ela já está prejudicada, porque alude a um instrumento que era usado para fustigar o boi quando ele estava ali lento. Maltratar. Isso não é algo bom. Mas isso não é só uma mera palavra. O pensamento está encharcando a nossa sociedade e nós muitas vezes nem vemos isso. Quantas vezes nós já pensamos, hoje é mais uma segunda-feira, trabalho. Como se fosse algo ruim. Nós devemos trabalhar duro. Jacó aprendeu o valor do trabalho. Jacó não via o trabalho como mal necessário. Já havia trabalho no Éden antes do pecado. É verdade que agora nós iremos comer do suor. Para você ter alguma coisa, você vai ter que ralar, você vai ter que se esforçar muito para ter uma vida confortável. Muito para ter uma vida confortável. Há alguns que querem burlar essa regra
e roubam, mas eles sofrem a consequência. Nós somos chamados a trabalhar duro, e eu não estou falando aqui de emprego, eu estou falando de trabalho, a diferença nisso. Emprego é ter um contrato assinado, uma carteira assinada. Trabalho é qualquer serviço necessário que traga fruto para mim e para as pessoas ao nosso redor. Mas nós só aprendemos isso, irmãos, quando passamos um tempo, às vezes até trabalhando forçado pela necessidade. Às vezes com o coração não desejoso, mas por causa da necessidade, nós então trabalhamos. E Deus vai trabalhando o nosso coração, como Ele fez com Jacó. Jacó não era um homem dado ao trabalho, mas ele aprendeu isso. Veja, ele disse a Labão: eu te servi. E é a mesma palavra usada lá no Éden, quando Deus diz que Ele colocou o homem para o cultivar e o guardar. Um dos textos é servir. Jacó está levando a sério esse trabalho, embora Labão o engane. E eu e você devemos aprender o valor do trabalho. E, meus irmãos, é no trabalho que nós aprendemos a constância. É no trabalho que nós aprendemos a fazer aquilo que é necessário, embora por vezes nós não queremos fazer. É no trabalho que aprendemos a ser constantes, frequentes, perseverantes. É no trabalho que nós aprendemos a continuar trabalhando quando vêm as frustrações. Quantas vezes Labão quebrou o acordo com Jacó? E o que Jacó fez? Ele continuou sendo honesto, cumprindo com a sua parte do contrato. Ele continuou trabalhando. Como a nossa cultura hoje diz que esse ensino é algo besta e burro, se o patrão não está te dando o valor, se alguma coisa não está bem no seu ambiente de trabalho, se rebele, faça greve, não trabalhe. Ora, mas se ele quebrou o contrato, eu também posso quebrar o contrato? Um pecado me dá espaço para também pecar? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Como Jacó aprendeu a trabalhar em meio às frustrações. Meus irmãos, as frustrações, elas nos ensinam. Elas revelam o nosso coração, se estamos dedicados, até que ponto estamos desejosos de fazer a vontade de Deus. Se é só quando estamos nos dando bem, ou se apesar disso, estamos fazendo aquilo que Deus quer. O trabalho nos ensina a nos dar com regras. Como nós, como caídos, somos indispostos às regras. O trabalho nos ensina a lidar com regras. E o que Deus nos dá? Mandamentos na sua palavra. Regras? E se nós achamos ruim isso, nós iremos fazer no trabalho e nós iremos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Porque não temos duas vidas. Nós temos uma vida só. Mulheres, vocês também têm que trabalhar. É triste quando alguém pergunta a uma mulher que só trabalha em casa: você trabalha? E a mulher diz: sim, eu sou dona de casa. E aí a pessoa então diz: não, eu estou perguntando se você trabalha. Quer dizer, o trabalho de casa não é um trabalho. Deixe uma casa sem arrumar e sem ser cuidada uma semana. E quem gostaria de ficar ali? Sim, as mulheres trabalham duro. Elas têm que lidar com seus filhos. Se elas os disciplinarem devidamente, é muito trabalho. E ao mesmo tempo elas têm que cuidar da casa e do marido. Irmãos, nossos filhos precisam aprender isso. Desde pequeno, eles têm que ter um trabalho. Eles têm que ter tarefas. Eles têm que aprender a trabalhar duro. E então Deus, nós vemos que trabalha o coração de Jacó, porque não era assim o seu coração. E como Deus nos mostra então a sua longanimidade conosco,
com Jacó. Ele não deixa Jacó na sua indisposição, ele ensina Jacó. Como Deus é bom. Um outro ensino dentro dessa aplicação é que devemos trabalhar para a nossa casa. Edifique também a tua casa. Não se entregue a homens enganadores. E por vezes esses homens são inclusive parentes. O que torna ainda mais difícil a relação. Jacó era um homem enganoso. Era tio de Labão. Aliás, Labão era um homem enganoso e tio de Jacó. Eu não estou dizendo então que você deve chutar o pau da barraca, deve dizer não vou trabalhar, mas eu estou dizendo que se você é enganado no seu trabalho, você deve sabiamente pensar em si e na sua família e buscar um trabalho melhor. Isso não é pecado, isso é sabedoria. Trabalhe para a sua casa também. A Bíblia diz que a esposa vem do Senhor e dos pais a herança. Nós pais precisamos deixar algo para os nossos filhos. É bem verdade que o ensino é o que há de mais precioso, mas devemos, naquilo que Deus nos dá a condição, deixar algo para eles. Como é bonito um pai dando algum bem ao seu filho quando ele casa. Não é algo maravilhoso? Jacó estava pensando nisso? 20 anos. E o que Jacó tinha? 20 anos. Nada. Irmãos, esse ensino também nos faz lembrar de que nada é de graça. Alguém já disse, não existe almoço grátis. Se você está usando algo que é gratuito, saiba, você está pagando de alguma forma ou alguém está pagando no seu lugar. Não existe nada de graça. Como alguém irá fazer um trabalho de graça? É bem verdade que existem aquelas pessoas que são misericordiosas e dão as coisas, e já falaremos disso, mas nada é de graça. E como vivemos dias em que as pessoas elas só esperam do governo, auxílio isso, auxílio aquilo e auxílio aquilo outro. E quando não vem o valor que eles querem, ainda reclamam. Diminuiu, é uma injustiça, que absurdo. Mas a pessoa ela não trabalha. Que grande problema em nossa sociedade. Nada é de graça. E foi exatamente isso que nós vemos, inclusive, na cruz. Cristo pagou a minha salvação e a tua. Vivemos dizendo, a salvação é pela graça, isso é verdade. Mas se não há nada de graça, e a salvação é pela graça, alguém pagou em nosso lugar. E pagou muito caro, irmãos. Pagou muito caro. Ele pagou com a sua própria vida. Com seu sangue. Não existe nada de graça. Ele nos serviu. Vimos isso no sermão de Filipenses. Ele, o Senhor Deus, se fez homem e nos serviu na cruz. E que bendito serviço, pois se não fosse assim, não poderíamos ser salvos. Jacó serviu a Labão, aprendeu o valor do trabalho. Cristo é o maior e maior dos servos, não é Jacó? Que trabalhou e fez todo o seu trabalho desde o momento em que encarnou como um embrião no ventre de Maria, até o último segundo, até o último suspiro na cruz. Ele trabalhou, ele serviu ao Pai, ele serviu a mim e a você. Que bendito servo. Ele aprendeu o valor do trabalho, do serviço. Aqui, irmãos, há um cuidado que devemos tomar. Sim, é verdade que nada é de graça e devemos aprender o valor do trabalho, mas nós devemos também saber aceitar as dádivas de Deus que vêm das mãos dos outros quando nós estamos em necessidade. E como é um risco que nós temos então.
de pensar, ora, mas então eu vou receber isso aqui, não vou pagar nada. E alguém diz, sim, eu estou te dando, receba. E por vezes nós perguntamos, está precisando de alguma coisa que possa ajudar? A pessoa, não, está tudo bem, mas ela precisa. Mas há um bloqueio de receber ajuda. Não, esse ensino de que nós devemos aprender o valor do trabalho não nos ensina que nós devemos então rejeitar as dádivas graciosas de Deus quando nós estamos precisando, necessitando. Esse aqui é um grande ponto. E eu quero finalizá-lo dizendo a você que se você não crê no Senhor Jesus, que vida difícil. Porque você irá trabalhar e gastar a sua vida em trabalho, correndo atrás de planos e sonhos. E talvez, se você não der ouvidos a esse sermão, quando Cristo está te chamando hoje à salvação, talvez você sempre fique pensando que precisa comprar a salvação e alguma bênção das mãos de Deus, quando isso não é verdade. Salmo 45 diz que a salvação é caríssima. Deus não recebe as nossas moedas, irmãos. A moeda celestial é outra e nós não temos nem um centavo dela. Nós precisamos saber, receber aquilo que é fruto do trabalho do outro. Isto é a salvação. É crer que Cristo trabalhou e pagou os seus pecados e comprou a vida eterna. Venha a Cristo, se entregue a Ele, porque Ele lhe chama hoje. E Ele lhe dá essa salvação livremente, se você crer nele de coração. Mas o nosso segundo ponto é, seja honesto. Como Deus muda o coração de Jacó. E esses dois pontos serão menores. Como Deus muda o coração de Jacó. O enganador, que enganou inclusive o seu pai, quando estava velho. Irmãos, que lição maravilhosa aprendemos aqui. Você tem algum pecado que você diz a Deus, Senhor, eu não consigo. É maior do que eu. Eu sei que estou pecando contra o Senhor. Eu luto, venço algumas coisas, mas a maioria eu caio em pecado. Deus está dizendo para mim e para você hoje que não existe pecado algum que seja maior do que Deus, do que a graça. A graça vence os nossos corações. Deus se apresenta, irmãos, a mim e a você hoje, dizendo: se entregue e confie em mim. Siga a minha palavra, confie em mim, e eu então irei vencer os seus pecados. Que lição maravilhosa! Para nós que desfalecemos por muitas vezes na luta contra o pecado. Inclusive na luta de dizer a verdade, de ser enganoso, de dizer uma coisa quando o coração diz outra. Jacó, ele aprendeu a ser honesto. Sejamos honestos, e o maior de todos aqui não é Jacó, é Cristo. Aquele que sempre disse e fez o que era verdadeiro. Esse é o nosso segundo ponto. E em terceiro e último, deixe as suas superstições. Talvez você diga: pastor, eu não tenho superstição. Isso é coisa de quem é do mundo, que tem ali um amuleto, que confia que quando carrega esse amuleto vai ter bênçãos na vida. Irmão, superstição é fazer alguma coisa confiando que aquilo vai dar certo, sendo que na Escritura Deus nunca prometeu nos abençoar fazendo aquilo. Quantos jejuns nós ouvimos falar que as pessoas fazem de coisas que a Escritura não nos ensina? Jejum de Coca-Cola, onde está escrito isso? Fazer coisas confiando que porque alguém disse ou alguma outra pessoa fez, Deus irá nos abençoar, quando Deus nunca nos ensinou isso. E Jacó estava fazendo exatamente isso.
Onde Deus prometeu que quando ele colocava várias escadas, as ovelhas iriam gestar. Nunca Deus prometeu isso. Mas Jacó estava ali firme na sua convicção. E por vezes nós fazemos assim. Nós trazemos isso, inclusive, às vezes para o culto, querendo fazer coisas e confiando que Deus irá nos abençoar quando Ele não nos ordenou. Devemos examinar o nosso coração e deixar as nossas superstições e confiar tão somente no Senhor, nosso Deus, que é bom, que já nos dá todas as virtudes, as bênçãos, que nos ensina o caminho da bênção. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que não sejamos como nossos filhos, muitas vezes, que enganam, e nós nos irritamos contra eles, mas às vezes eles aprenderam isso conosco. Que sejamos verdadeiros naquilo que dizemos e fazemos. Deus irá nos abençoar muito mais do que abençoou Jacó. Porque temos agora toda a revelação. O Filho já veio. Já conhecemos Ele. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Pessoal, o presbítero Amazonas, por favor, meu irmão. Já leve a Deus em oração, agradecendo a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. O Senhor nos traz a esse lugar esta manhã. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que já foi abundantemente retribuído. A graça e a misericórdia que estão em Cristo Jesus. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pela vida e pela obra do Senhor Jesus. Amém. Queremos te suplicar, Senhor, que pela instrumentalidade do Teu Espírito, Tu possas aplicar essas preciosas palavras das nossas vidas. Ó Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos compreender quanto o nosso coração é impetuoso, absolve-nos das faltas que nos são ocultas, nos livra da soberba, que tantas vezes nos cega para o nosso próprio engano. Ser gracioso conosco, Senhor, como tu foste por Jacó, tratando o seu pecado, paciente e diligentemente, ao longo da sua vida. É precioso, Senhor, está conosco. Amém, Senhor. Suplicamos ainda que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê alegria do nosso trabalho. Ainda que muitas vezes tenhamos fadiga, Senhor, possamos ver o trabalho como o Senhor vê, como precioso, como útil, como proveitoso, sabendo que em Cristo Jesus nada que nós venhamos a fazer é vão, é inútil, mas temos por certo a recompensa eterna. Amém. Bendizemos o Teu nome por isso, Senhor. Ouve-nos, atende-nos, em nome e pelos méritos do Senhor. Amém.